O cheiro forte de álcool impregnava o pequeno apartamento e a voz de Clara ecoava pela sala. Você prometeu, Gustavo. Ela segurava um copo quebrado, vestígios da última explosão de raiva do marido. Ele estava sentado no sofá, os olhos vermelhos, um misto de vergonha e indiferença. O pequeno Caio, de apenas 6 anos, se encolhia no corredor, observando a cena em silêncio. As promessas quebradas se acumulavam como os copos deixados sobre a mesa. Gustavo jurava mudar, mas a bebida o chamava de volta todas as noites. Clara sabia que a paciência não duraria para sempre, mas ainda não estava pronta para desistir. No fundo, ela se agarrava à esperança de que o homem por quem se apaixonou um dia voltaria. Na manhã seguinte, Gustavo acordou com uma dor de cabeça latejante. Clara já estava de pé, arrumando Caio para a escola. O menino evitava olhar para o pai. Bom dia, filho. O silêncio foi a resposta. Era mais doloroso que qualquer grito. Ele suspirou, pegou a chave do carro e saiu para o trabalho, tentando ignorar a culpa que pesava nos ombros. Os dias seguiam um padrão previsível. Clara tentava manter o controle da casa, Caio se fechava cada vez mais e Gustavo encontrava refúgio no álcool. O casamento se sustentava em ruínas invisíveis, uma corda bamba prestes a arrebentar. Às vezes, ele tentava se conter, ficar sóbrio por alguns dias, mas sempre recaía. Os amigos já haviam se afastado. O trabalho era a única coisa que ainda mantinha. Na noite de sexta-feira, Gustavo chegou em casa cambaleando. Clara o esperava na sala, os olhos carregados de cansaço. Você não pode continuar assim. Não com um filho para criar. Ele tentou argumentar, mas a voz falhava. Ela suspirou e foi para o quarto, deixando-o sozinho com seus demônios. O afastamento de Caio começou a se tornar mais evidente. O menino evitava o pai a todo custo. Não queria brincar, não queria conversar. Papai, por que você sempre está bravo? Ele perguntou um dia, de olhos arregalados. Gustavo não soube responder. Sentiu-se pequeno diante da inocência do filho, mas não pequeno o suficiente para mudar. Certa noite, após mais uma discussão, Clara tomou uma decisão. Se isso continuar, eu vou embora, Gustavo. Ele riu, incrédulo. Mas no fundo, o medo começou a se instalar. Pela primeira vez, percebeu que ela poderia estar falando sério. A mulher que sempre ficava, que sempre perdoava, agora parecia ter atingido seu limite. O aniversário de Caio chegou, e Clara fez questão de preparar tudo. Amigos da escola, bolo, decoração colorida. Mas Gustavo chegou tarde, novamente bêbado. No meio da festa, derrubou um copo e gritou com Clara por uma bobagem qualquer. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os olhares dos convidados diziam tudo. A vergonha cobriu Clara como um manto pesado. Naquela noite, ela chorou baixinho ao lado do filho adormecido, enquanto Gustavo dormia no sofá. No dia seguinte, ela arrumou uma mala pequena e saiu com Caio. Não disse para onde ia, nem por quanto tempo. Apenas deixou um bilhete curto sobre a mesa. Eu avisei. Gustavo leu aquelas palavras repetidas vezes, tentando absorver o impacto. Sentiu o peito apertar, mas ainda não conseguia acreditar que ela realmente tinha ido embora. Os dias sem Clara e Caio foram um choque. A casa silenciosa parecia maior, vazia. Ele tentou beber para esquecer, mas o gosto era mais amargo do que o normal. As lembranças o assombravam. O riso do filho, a paciência de Clara, a vida que ele destruiu aos poucos. Mas seria tarde demais para consertar? O telefone tocou no meio da noite. Gustavo atendeu com a voz embargada. Era a mãe de Clara. Ela está na minha casa. Não sei se vai voltar. Ele desligou sem saber o que sentir. Parte dele queria buscá-los, mas outra parte sabia que não merecia. Olhou ao redor, a desordem refletindo o caos dentro dele. No dia seguinte, ele ligou para o trabalho e pediu alguns dias de folga. Olhou no espelho e quase não se reconheceu. A barba por fazer, os olhos fundos, o rosto inchado pelo álcool. Pensou em Clara, em Caio, e pela primeira vez,
teve medo de realmente perdê-los. O bar na esquina parecia um convite, mas ele ignorou. Em vez disso, saiu para caminhar. Sentiu a brisa fria no rosto e, depois de muito tempo, chorou. Sentia-se derrotado, mas talvez fosse a única forma de recomeçar. As noites eram solitárias, os dias arrastados. Tentou ligar para Clara, mas ela não atendeu. Mandou mensagens para Caio, sem resposta. O silêncio era pior que qualquer discussão. Então, começou a escrever cartas para o filho, para a esposa, palavras que nunca conseguiu dizer. No terceiro dia sem beber, teve tremores nas mãos e dor de cabeça intensa. Pensou em desistir, mas foi até um grupo de apoio. Sentou-se no fundo da sala, ouvindo histórias que se pareciam com a sua. Pela primeira vez, viu que não estava sozinho. A cada dia, um novo desafio. Ele limpou a casa, jogou fora as garrafas escondidas. O trabalho, antes uma distração, agora era um motivo para seguir em frente. Mas o buraco dentro dele ainda doía. O vício sussurrava, tentava arrastá-lo de volta, mas ele resistia. Clara soube, através da mãe, que Gustavo estava tentando mudar. Ela quis ignorar, mas algo dentro dela ainda se importava. Ainda não confiava nele, mas decidiu atender quando ele ligou. Oi. A voz dela era distante. Oi. Um silêncio se alongou entre eles. Eu estou tentando, Clara. Ela suspirou. Espero que sim, pelo Caio. E desligou. Gustavo sabia que não bastava dizer. Precisava provar. E, acima de tudo, precisava ser alguém que Caio pudesse admirar novamente. Os dias se transformaram em uma batalha silenciosa. Gustavo tentava se manter sóbrio, mas a cada noite solitária o desejo voltava com força. Ele escrevia mais cartas para Caio, mas nunca as enviava. O medo da rejeição o impedia. Ele queria ser melhor, mas a dúvida corroía sua determinação. Certa tarde, Gustavo recebeu uma mensagem inesperada de Clara. Precisamos conversar. O coração acelerou. Ele queria acreditar que isso era um sinal de reconciliação, mas sabia que não podia alimentar ilusões. Respondeu com um simples diga o lugar e a hora. Encontrarão-se em um café discreto. Clara estava diferente, mais distante, como se já tivesse tomado uma decisão. Caio sente sua falta, mas não sabe se pode confiar em você, disse ela. Gustavo abaixou os olhos. Eu sei. Não espero que vocês acreditem em mim agora. Só quero uma chance de mostrar que posso ser melhor. Clara suspirou, mexendo na xícara de café. Eu preciso ver para crer, Gustavo. Palavras não bastam. O reencontro mexeu com ele. Clara não estava fechada para sempre, mas ainda não confiava. Ele teria que ser consistente, provar que não era mais o mesmo homem. Assim, continuou indo ao grupo de apoio, evitando os lugares que frequentava antes. Mas a saudade de Caio era o que mais doía. Foi num sábado chuvoso que Clara apareceu com o menino. Ele quer te ver, disse apenas. Caio ficou na porta, hesitante. Gustavo se ajoelhou, tentando conter a emoção. Oi, filho. Caio não respondeu, apenas entrou devagar, olhando ao redor. Você arrumou a casa? A pergunta simples fez Gustavo sorrir. Sim, estou tentando colocar tudo no lugar. A visita durou pouco. Caio não falou muito, mas também não rejeitou o pai. Antes de ir embora, Clara olhou para Gustavo e disse, não estrague isso. Ele assentiu, entendendo que aquela chance era preciosa demais para desperdiçar. Os encontros se tornaram frequentes, mas ainda cheios de cautela. Gustavo levava Caio ao parque, brincavam juntos, mas havia sempre uma barreira invisível entre eles. O menino ainda temia que, a qualquer momento, tudo voltasse a ser como antes. Gustavo precisava provar que dessa vez era diferente. As tentações não desapareceram. Uma noite, após um dia estressante no trabalho, ele sentiu o desejo crescer. Passou em frente a um bar e ficou parado na calçada,
o cheiro da bebida trazendo lembranças. Mas em sua carteira, encontrou uma foto de Caio. Foi o suficiente para seguir em frente. Clara notava a mudança. Gustavo não era perfeito, mas estava tentando. Ela começou a baixar a guarda, permitindo que ele se aproximasse mais do filho. Não sei onde isso vai dar, confessou para a mãe. Mas pelo menos ele está tentando de verdade. Uma noite, Gustavo recebeu um bilhete de Caio. Pai, estou feliz que você está tentando. Eu ainda tenho medo, mas quero acreditar que podemos ser uma família de novo. Ele segurou o papel com as mãos trêmulas. Pela primeira vez, sentiu que talvez pudesse reconstruir o que destruiu. Mas o caminho para a redenção é longo, e Gustavo sabia que ainda teria que enfrentar desafios. Ele só esperava estar forte o suficiente quando eles chegassem. Gustavo continuava sua luta diária contra o álcool. Cada manhã era um novo desafio, mas a lembrança do olhar cauteloso de Caio o mantinha firme. Ele sabia que um deslize poderia destruir todo o progresso que havia conquistado até ali. Uma tarde, ao buscar Caio na escola, ele sentiu o filho mais à vontade. Podemos tomar sorvete, pai? A pergunta simples fez seu coração acelerar. Claro, filho. O que quiser. Sentaram-se em uma praça, e pela primeira vez em anos, conversaram sem tensão. Gustavo percebeu que havia uma fagulha de esperança, mas o medo de decepcionar o filho ainda estava presente. Clara observava à distância. Não queria interferir, mas seu coração oscilava entre esperança e desconfiança. Você acha que ele mudou mesmo? Perguntou a mãe. Só o tempo dirá, filha. Mas Caio merece essa chance de ter o pai por perto. O trabalho de Gustavo também começava a melhorar. Antes, as faltas constantes o colocavam em risco, mas agora ele se mostrava mais responsável. O chefe notou a mudança e, certo dia, chamou-o para uma conversa. Vejo que você está mais focado. Tem algo que queira compartilhar? Gustavo hesitou antes de responder. Estou tentando ser um homem melhor, senhor, para minha família. O chefe assentiu, impressionado com a sinceridade. Mas o passado ainda o assombrava. Uma noite, enquanto caminhava de volta para casa, encontrou um velho amigo de bar. Ei, Gustavo! Sumiu, cara! Vamos beber como nos velhos tempos. Ele hesitou por um momento, mas então balançou a cabeça. Não posso. Preciso estar bem para o meu filho. O amigo riu com desdém. Você nunca vai mudar. Mas, pela primeira vez, Gustavo não sentiu raiva ou vergonha. Apenas seguiu seu caminho. Os meses passavam, e Caio se mostrava mais aberto. Uma noite, enquanto brincavam juntos no tapete da sala, o menino soltou sem pensar. Gosto quando você está assim, pai. Gustavo engoliu em seco. Assim como, filho. Caio sorriu tímido. Feliz. Aquilo era mais poderoso que qualquer bebida que já experimentara. Clara começou a permitir visitas mais frequentes. Aos poucos, ele reconquistava momentos em família, mesmo que ainda não estivessem juntos. Mas ela sempre o observava, esperando pelo menor sinal de recaída. E ele sabia disso. Certa noite, Gustavo encontrou uma garrafa antiga esquecida no fundo do armário. Sentiu as mãos suarem. A tentação era cruel, mas ele respirou fundo e tomou uma decisão. Pegou a garrafa e a jogou na pia, assistindo o líquido escorrer pelo ralo. Era um pequeno ato, mas para ele, significava uma vitória. No aniversário de Caio, Clara hesitou antes de convidá-lo. Acho que ele merece estar presente, disse a mãe. Quando Gustavo chegou, carregando um presente simples, o olhar do filho se iluminou. Pai, você veio. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que estava exatamente onde deveria estar. O caminho ainda era longo, mas Gustavo sabia que, passo a passo, poderia recuperar sua família. E, mais do que isso, recuperar a si mesmo. Os dias se transformaram em pequenos desafios vencidos. Gustavo continuava firme, se dedicando ao trabalho e aos momentos com Caio. Ele sabia que não podia mudar o passado,
mas tentava construir um presente mais sólido. Certa tarde, ao levar Caio ao parque, Gustavo percebeu que o filho estava mais falante. Pai, você ainda sente vontade de beber? A pergunta pegou Gustavo de surpresa. Ele respirou fundo antes de responder. Sim, filho. Mas eu aprendi que algumas coisas valem mais do que isso. Você vale mais. Caio sorriu, satisfeito com a resposta. Clara observava as mudanças, mas mantinha sua cautela. Ele está indo bem, mas e quando as coisas ficarem difíceis? Comentou com a mãe. Todos têm momentos de fraqueza, filha. O que importa é como ele vai lidar com eles. Um fim de semana, Gustavo convidou Caio para passar o dia em sua casa. Preparou tudo com carinho, fez a comida favorita do filho e comprou um jogo novo. Está gostando, filho? Caio assentiu, rindo. Muito, pai. Você está diferente. Gustavo sabia que essas palavras tinham peso e se comprometeu ainda mais a não decepcioná-lo. Na empresa, Gustavo foi chamado pelo chefe. Temos uma oportunidade para você. Uma promoção. A notícia o pegou de surpresa. Mas, senhor, depois de tudo. O chefe o interrompeu. As pessoas mudam, Gustavo. E eu vejo que você mudou. Pense na proposta. À noite, ligou para Clara para contar a novidade. Isso é ótimo, Gustavo. Fico feliz por você. Havia sinceridade na voz dela. Será que podemos sair um dia? Os três. Ele perguntou hesitante. Houve uma pausa. Talvez. Vamos com calma. Mas os desafios ainda existiam. Numa noite difícil, após um dia de estresse no trabalho, ele sentiu o impulso. Caminhou até o antigo bar, mas, ao chegar na porta, lembrou-se do olhar de Caio. Respirou fundo e voltou para casa. Mais uma vitória silenciosa. O primeiro jantar em família, depois de muito tempo, aconteceu algumas semanas depois. Era algo simples, mas significativo. Caio estava animado, e Clara, apesar da reserva, parecia mais confortável. Você parece bem, Gustavo, ela disse. Obrigado, Clara. Estou tentando. Os meses continuaram trazendo desafios e pequenas conquistas. A confiança era algo que ele tinha que construir todos os dias. Mas, pela primeira vez em anos, ele sentia que estava no caminho certo. Os meses seguiam seu curso, e Gustavo continuava empenhado em sua recuperação. O tempo que passava com Caio se tornava cada vez mais natural, e a tensão entre ele e Clara parecia diminuir, embora a cautela dela ainda estivesse presente. Em um sábado à tarde, Caio pediu para dormir na casa do pai. Gustavo sentiu o coração acelerar. Tem certeza, filho? O menino assentiu, animado. Quero ver um filme com você. Clara hesitou, mas concordou. Se precisar de algo, me ligue. Aquela noite foi especial. Assistiram ao filme abraçados no sofá e, antes de dormir, Caio olhou para Gustavo e disse: Gosto daqui, pai. Parece casa de verdade. As palavras emocionaram Gustavo. Ele percebeu que estava, aos poucos, reconstruindo o que havia perdido. No trabalho, ele aceitou a promoção. Era um cargo com mais responsabilidades, mas também um reconhecimento do seu esforço. Quero fazer isso direito, comentou com um colega. O medo de falhar ainda existia, mas agora ele sabia que não estava sozinho. Clara começou a baixar a guarda. Certo dia, convidou Gustavo para o aniversário de sua mãe. Ela quer que você vá. A família também sente sua falta. Ele ficou surpreso, mas aceitou. No jantar, foi recebido com olhares mistos. Alguns ainda guardavam rancor, outros estavam dispostos a dar-lhe uma chance. Ele não os culpava. Após a festa, Clara o chamou para uma conversa. Não quero te dar falsas esperanças, Gustavo. Mas vejo que você está tentando de verdade. Ele assentiu. Não espero nada além de tempo e paciência. Quero fazer isso certo. Uma noite, enquanto organizava a casa,
encontrou uma antiga garrafa escondida no armário. O peso daquele objeto foi imediato. Ele a segurou por alguns segundos, sentindo as lembranças voltarem. Mas, em vez de abrir, caminhou até a pia e despejou o líquido pelo ralo. Isso não me define mais, murmurou para si mesmo. Caio começou a fazer planos para o futuro ao lado do pai. Podemos viajar algum dia, só nós dois. Gustavo sorriu. Claro, filho. Vamos planejar juntos. Sentia-se motivado a seguir em frente, a criar novas lembranças, agora limpas. Em uma tarde chuvosa, recebeu uma mensagem de Clara. Podemos conversar. O coração dele disparou. Havia uma chance real de recuperar sua família? Ou seria apenas mais um teste? Ele não sabia, mas estava disposto a enfrentar o que viesse, pois agora entendia que o verdadeiro desafio não era reconquistar Clara, mas continuar sendo o homem que Caio podia admirar. Os dias seguintes foram marcados por ansiedade e expectativa. Gustavo se perguntava o que Clara queria conversar, mas decidiu não criar ilusões. No fundo, sabia que qualquer aproximação dependeria da confiança que ele continuasse a demonstrar. No café onde se encontraram, Clara parecia hesitante. Tenho visto seu esforço, Gustavo. Caio está mais feliz e isso significa muito para mim. Ele assentiu, esperando que ela continuasse. Mas ainda tenho medo. Não quero que ele sofra novamente. Gustavo respirou fundo. Entendo, Clara. Sei que o tempo é a única resposta. Só quero continuar presente. Caio percebia a aproximação dos pais. Em um passeio no parque, olhou para Gustavo e perguntou: vocês vão voltar a morar juntos? Gustavo ficou em silêncio por um instante antes de responder: o que importa é que eu nunca mais vou deixar você, Caio. Isso eu posso prometer. No trabalho, Gustavo começou a se destacar ainda mais. A responsabilidade da nova posição exigia muito dele, mas, ao contrário de antes, não procurava refúgio no álcool. Ele havia encontrado motivação na relação que estava reconstruindo com o filho. Um fim de semana, Clara sugeriu que fizessem um passeio juntos, os três. Era uma tentativa de normalizar a relação. Foram ao zoológico, e Caio estava radiante. Parece que nunca estivemos separados, comentou o menino. Gustavo e Clara trocaram um olhar carregado de emoções. Não era tão simples, mas, por um momento, pareciam uma família novamente. As tentações não haviam desaparecido. Em uma viagem a trabalho, durante um jantar com colegas, um garçom lhe ofereceu uma taça de vinho. Ele hesitou, sentindo a velha familiaridade do desejo. Mas então lembrou do sorriso de Caio, da confiança nos olhos do filho. Com um sorriso firme, recusou. Estou bem com água, obrigado. Clara continuava observando de perto. Certo dia, quando Gustavo foi deixar Caio em casa, ela o chamou para um café. Vejo que você tem se mantido firme. Isso me faz acreditar que talvez possamos reconstruir alguma coisa. Ele não queria pressioná-la, mas não pôde evitar um pequeno sorriso. Não vou apressar nada, Clara. Só quero fazer as coisas certas. Caio, por sua vez, não escondia sua felicidade. Pai, podemos fazer uma viagem no fim do ano? Eu e você. Gustavo olhou para Clara, que deu um pequeno aceno de aprovação. Sim, filho. Vamos planejar isso juntos. No grupo de apoio, Gustavo compartilhou sua jornada. Não foi fácil, e ainda não é. Mas hoje eu tenho um motivo para seguir em frente. Meu filho. Não quero que ele tenha medo de mim de novo. Naquela noite, ao colocar Caio na cama após um dia cheio de brincadeiras, o menino segurou sua mão. Pai, eu confio em você. Essas palavras foram o maior presente que Gustavo poderia receber. Ainda havia um longo caminho, mas, naquele momento, ele soube que estava no rumo certo. Os meses seguintes trouxeram mudanças definitivas. Gustavo se mantinha firme em sua jornada, consciente de que cada dia era uma nova oportunidade para reafirmar seu compromisso com a sobriedade e sua família. Caio, por sua vez, se tornava cada vez mais próximo do pai,
e Clara começava a enxergar uma estabilidade que antes parecia impossível. Um dia, enquanto arrumava a casa, Gustavo encontrou uma foto antiga do casamento. Ficou alguns minutos observando a imagem, lembrando de como tudo começou. Ele não sabia se um dia Clara o perdoaria completamente, mas estava disposto a continuar tentando. Clara propôs que fizessem uma viagem curta, algo simples, apenas os três. Era um passo importante, uma espécie de teste. Durante a viagem, Caio corria pela praia, gargalhando, enquanto Gustavo e Clara o observavam. Ele está feliz, Clara comentou. Gustavo assentiu, sentindo o calor daquele momento. É isso que importa. A confiança, no entanto, ainda era frágil. Em uma conversa franca, Clara deixou claro: Gustavo, eu reconheço sua mudança, mas não posso simplesmente esquecer tudo de uma hora para outra. Ele entendeu. Eu não quero que você esqueça. Só quero que um dia possamos olhar para frente sem as sombras do passado. No grupo de apoio, Gustavo relatou seu progresso. As coisas estão melhores, mas sei que o passado ainda pesa. Só que, pela primeira vez, eu não fujo dele. Eu o encaro. A cada reunião, sentia-se mais fortalecido, mais dono de si mesmo. Clara começou a aceitar pequenas aproximações. Um jantar ocasional, um passeio, conversas mais longas. Nada era forçado, tudo seguia seu próprio ritmo. Até que, certo dia, ela confessou: não sei o que o futuro reserva, mas quero continuar tentando. Aquilo foi suficiente para Gustavo. Ele não precisava de promessas, apenas da chance de provar que poderia ser diferente. O fim do ano chegou e, como prometido, Gustavo levou Caio para a viagem planejada. Caminharam juntos por trilhas, exploraram novos lugares e à noite, deitado sob o céu estrelado, Caio sussurrou: esse foi o melhor ano da minha vida, pai. Gustavo segurou as lágrimas. Para mim também, filho. Ao voltar, Clara os esperava na porta. E então, como foi? Caio correu animado para contar cada detalhe. Gustavo apenas sorriu, sabendo que aquele momento valia mais do que qualquer resposta. Na última noite do ano, Clara e Gustavo assistiam aos fogos com Caio entre eles. Nenhuma palavra foi dita, mas os olhares trocados carregavam a compreensão de que, independentemente do que o futuro trouxesse, eles haviam encontrado algo mais forte do que qualquer mágoa: a vontade de seguir em frente, juntos ou não, da maneira mais saudável possível. Gustavo não sabia o que viria depois, mas estava pronto. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se inteiro.